Obrigada por se juntar a mim hoje no Desfrutando a Vida Diária. E sabe, a verdade é que quanto mais da palavra você conhece e quanto mais dela você aplicar à sua vida, então mais você aproveitará cada dia da sua vida. E hoje, nos próximos 2 dias, vou falar sobre algo que eu acho que é muito importante. Eu vou falar de determinação. Agora, deixe-me dizer em primeiro lugar que nós não podemos fazer nada apenas por vontade própria sem Deus para nos ajudar. Então, não estamos falando apenas de, ei, apenas seja firme e faça isso sem Deus. Mas nós temos que aplicar a nossa determinação para fazer as coisas que Deus quer que façamos, seja algo que está em Sua palavra, ou seja, algo que Ele coloca em nosso coração. E assim, nesta primeira mensagem de hoje, eu quero falar muito sobre estar determinado a manter uma boa atitude. Eu vi alguns olhos revirando aqui. Isso é bom, precisamos disso. De manter uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. E isso é um desafio, mas quanto mais maduros somos espiritualmente, mais capazes seremos de fazer isso. Acho que Jesus nunca teve uma atitude ruim, e ele certamente teve muito mais testes e provações do que nós temos. E assim vamos começar falando de José, porque sabe, José foi um homem que começou sendo jogado em poço por seus irmãos. Ele foi vendido como escravo, acabou indo para a prisão por algo que ele não fez por 13 anos, e mesmo assim ele acabou no palácio, como segundo no comando de todo o Egito. Mas o que aconteceu do poço até o palácio? Todos nós temos um poço de algum tipo. Temos algo acontecendo em nossa vida que nos machuca, alguém nos machuca. Temos decepções, temos perdas, algo que tem a intenção de nos puxar para baixo. Veja, Satanás está destinado ao poço sem fundo, sabe? E quer ter certeza de que vai conseguir levar o maior número possível de pessoas com ele. Então ele não quer que você desfrute sua vida. Ele quer que você viva uma existência de poço. Na verdade, ele gostaria que entrássemos no poço, sabe? O decorássemos e apenas ficássemos lá. E assim, então... Mas quando estudamos a vida de José, a única coisa que eu encontro é com todas as coisas erradas, injustas que aconteceram com ele. E não há registros de que ele tenha reclamado de nada. Ben-Joyce, talvez ele tenha reclamado e não há registro disso. Ben-Jó reclamou e há registro, sabe? Veja, Jonas reclamou e há registro também. Então, até Davi reclamou e há registro. Ele disse, eu derramei minhas queixas a Deus. Mas não há registro de que José tenha tido algo além de uma boa atitude. Ele tinha um sonho para sua vida e seus irmãos tinham ciúmes dele. Ele era o caçula deles, sabe? Muitas vezes nas famílias, os irmãos mais velhos têm ciúmes do caçula, porque o caçula, ele tem uma tendência a ser tratado sempre como um bebê. E, geralmente, então, os filhos mais velhos, os pais não tinham tanto quando os filhos mais velhos nasceram e cresceram, então, quando o caçula aparece, os pais estão mais estabelecidos financeiramente e são capazes de fazer mais pelo caçula. Então, sempre é isso. Bem, eu tinha que fazer isso, ele não tem que fazer nada. Tive que trabalhar para comprar minhas roupas, mas vocês compram tudo para ele? E isso não é uma questão de amar o filho caçula mais, mas é que hoje você pode fazer mais do que podia antes. Bem, o pai de José esperou muito, muito tempo para tê-lo e ele mostrou favor a ele, mas não significava que não amasse seus outros filhos e deu a ele o que a Bíblia chama de uma túnica de muitas cores. Era uma linda túnica que foi feita para ele. Os irmãos tinham ciúmes da túnica. Posso te dizer que ter ciúmes de alguém nunca fará com que ele não tenha aquilo do qual você tem ciúmes? Tudo que isso faz é te deixar infeliz. E se um dia aprendermos a pensar que bem isso vai me fazer, de que adianta eu me preocupar? De que adianta eu ficar bravo com aquela pessoa e me recusar a perdoá-la?
Todas essas coisas que a gente faz achando que estão machucando outra pessoa, estão machucando a nós mesmos. E então, eles chegaram ao ponto em que tinham tanto ciúme de José, que o odiavam tanto que eles decidiram que iriam matá-lo. Então, eles os levaram numa viagem, o levaram para o deserto e eles iam matá-lo, mas um dos irmãos falou para que, em vez de matá-lo, apenas o jogassem no poço. E assim o jogaram no poço, e então eles saíram e o deixaram, e foram para casa e contaram ao pai que ele tinha sido morto por um animal selvagem. E, nesse meio tempo, uma caravana de ismaelitas estava chegando, e então um deles disse: vamos ganhar algum dinheiro, vamos vendê-lo para eles. E assim então eles o venderam, e ele foi levado para o Egito, e foi vendido para um homem chamado Potifar, e ele se tornou, então, um escravo na casa de Potifar. E o que é muito interessante sobre a vida de José, e você verá isso, é que onde quer que ele ia, Deus lhe dava favor. E assim ele acabou no comando da casa de Potifar. Agora, ele teve favor demais com a esposa do Potifar, sabe? E ela queria fazer sexo com ele, e ele era um homem santo e continuava dizendo não, 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 sabe? É isso que as pessoas santas fazem. Elas dizem não à tentação, não importa o que isso lhes custe, sabe? E então ela finalmente o atacou e ele ainda disse não. Então ela disse a Potifar que ele a havia atacado. E, embora Potifar não quisesse, porque realmente amava José, ele o mandou para a prisão. Então, lá na prisão, ele teve tanto favor com o carcereiro que acabou no comando da prisão. Comandava todos os presos. E eu acho tão incrível que, deixe-me dizer isso, se você puder manter uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, Deus lhe dará favor. Sabe, eu amo a afirmação de que eles odiavam José, mas Deus. Veja, você não ama essas duas palavrinhas, mas Deus? Sabe, não importa o que alguém queira fazer com você que seja tão doloroso, se Deus interferir, você será abençoado no meio da confusão. É verdade, sabe, não são os nossos problemas que realmente são nossos problemas. É a nossa atitude em relação aos nossos problemas que é o nosso problema. Ele foi colocado no comando da cadeia, havia um mordomo e um padeiro lá que eram da casa do faraó e foram colocados na prisão por algo que eles fizeram, e eles tiveram um sonho, ambos tiveram um sonho, mas não entenderam os sonhos. Bem, Deus deu a José muita sabedoria, então ele foi capaz de interpretar os sonhos de ambos, e em 3 dias eles foram chamados de volta para a casa do faraó, sabe? E ele tinha sido bom para com eles, certo? E então ele disse: quando vocês voltarem para a casa do faraó, não se esqueçam de mim. Mas eles esqueceram. É doloroso, não é? Quando você foi bom com alguém e eles simplesmente esquecem você. Alguém já teve uma experiência assim? Ou você tem sido muito bom com as pessoas e então você precisa delas? E elas não têm tempo, esquecem tudo sobre você. E então ele permaneceu na prisão. Ficou lá no total de 13 anos, então o faraó teve um sonho e ninguém foi capaz de interpretá-lo. E falaram para ele de José, a um homem que é conhecido por ser capaz de interpretar sonhos. E assim José foi chamado e ele deu a interpretação do sonho de faraó. E ele disse: haverá 7 anos de fartura e depois haverá 7 anos de muita fome. E ele disse que o que deveria ser feito era, durante esses 7 anos de fartura, eles deveriam guardar e guardar e guardar, para que quando os 7 anos de fome chegassem, eles tivessem o que precisassem para alimentar o povo. Bem, o faraó achou que esta era uma boa ideia e ele disse: não há ninguém que tenha a sabedoria que Deus deu a este homem. E o que eu descubro enquanto estudo isso é que, se você mantiver uma boa atitude, e você verá em algumas das outras mensagens, isto realmente faz com que outras pessoas acreditem em Deus. Sabe, nós temos alguns dos mesmos tipos de problemas que outras pessoas no mundo têm, mas elas sempre terão uma atitude ruim, e se você puder ter uma boa atitude,
Elas dirão: bem, como você pode ter uma atitude tão boa quando está perdendo seu emprego? Ou como você pode ter uma atitude tão boa com o que está acontecendo em sua vida? Isto abre as portas para que você testemunhe sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, se alguém estiver com o coração fechado, não adianta muito tentar testemunhar para eles. É por isso que acredito de todo o coração que, se nós sairmos no mundo, a nossa primeira missão é apenas deixar a nossa luz brilhar. Apenas sendo um cristão na frente das pessoas, você não precisa tentar pregar, apenas seja um cristão, porque se eles não querem ouvir, você pode compartilhar, pregar, falar, e eles não vão ouvir. Mas quando eles perguntam, como quando meu marido ainda trabalhava na área de engenharia antes de entrar no ministério comigo, todo mundo sabia que ele era cristão e muitas vezes não davam bola para ele. E então, mas quando eles tinham algum tipo de problema, era a ele que eles recorriam. Bem, sabe, Dave, minha esposa me deixou, posso falar com você por alguns minutos? Então, ele se mantinha firme até onde ele acreditava, e às vezes, quando você faz isso, inicialmente você sente que está perdendo. É difícil quando você faz a coisa certa e tem um resultado errado. Mas Deus viu que você fez a coisa certa, e então a sua recompensa virá de Deus. Bem, ele recebeu tanto favor do faraó. Você não ama isso? Favor, favor, favor? Ele recebeu tanto favor do faraó que o faraó lhe deu tanta autoridade e poder que somente o faraó tinha mais poder do que José. E assim, então, do poço ao palácio. E eu não consigo encontrar nenhuma razão para isso, além dele ter realmente tido uma boa atitude, e ele continua dizendo não à tentação de se comprometer. Então essa é a grande lição desta mensagem de hoje. Mantenha uma boa atitude. Para fazer isso, você terá que orar. E isso é justo, sabe? Quando alguém vem e me machuca, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus para me confortar. Porque o Espírito Santo é o nosso consolador. Não adianta ligar para os amigos e começar a falar sobre o que fizeram, blá, 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 porque tudo que isso faz é piorar a situação. Peça a Deus que te conforte. A segunda coisa que você faz é pedir a Deus que o ajude a perdoar. Porque quanto mais rápido você perdoar alguém, então mais fácil será fazer isso. Vou repetir. Quanto mais rápido você perdoar alguém, mais fácil será fazer isso. Quanto mais você esperar, mais profundamente enraizado, isso fica dentro de você, então mais difícil será abrir mão. Sabe, ontem eu vi um homem, eu estava numa consulta, ele veio até mim e disse: posso falar com você por um minuto? E eu disse: claro. Ele disse: acabei de assistir um programa onde você falou sobre o perdão. Ele disse: eu consegui perdoar alguém que eu realmente odiava. Ele disse: isto realmente me ajudou muito. Eu quero me certificar de dizer não apenas ao nosso adorável público aqui, mas àqueles que assistem pela TV, não guardem ofensas, amarguras e ressentimentos em seu coração em relação a ninguém, porque isto não está machucando a eles. Na verdade, eles podem estar curtindo a vida, se divertindo e não se importam nada se você está chateado. E muitas vezes nem sabem que te machucaram. Às vezes você se depara com alguém que está tendo um dia ruim e que diz ou faz algo com você e nem sabe que fez isso, e você pode acabar ficando magoado e infeliz por semanas a fio. E nós temos que escolher acreditar no melhor. Alguém me disse algo outro dia e eu pensei, bem, que coisa tola de se dizer. Ele disse: eu não me importo com o que fulano fala de você, e ele citou o nome de alguém que eu conheço, sabe? Acho que você é ótima. Bem? O que isso deveria significar para mim? Sabe, ele fez parecer que a pessoa tinha dito algo ruim a meu respeito e era alguém que eu acho que não faria isso. Tenho certeza que ela gosta de mim. E então eu fiquei. E alguém disse: bem, talvez ele estivesse brincando. Bem, mesmo assim, isso meio que me incomodou, mas, sabe, o diabo, ele vai continuar tentando usar isso para te incomodar. Sabe, você toma a decisão de deixar para trás e então, de repente, aquilo meio que volta incomodando você. Mas eu apenas tomei a decisão de acreditar no melhor. A Bíblia diz: o amor sempre acredita no melhor. E eu quero deixar você com esse pouquinho
de sabedoria. Não importa o que aconteça, creia no melhor. Bem, e se eu acreditar no melhor e eles realmente não tiverem boas intenções? Bem, pelo menos você fica feliz? Veja, sabe, isso é tudo sobre fazer alguma coisa por si mesmo. E assim, José acabou em um ótimo lugar, indo do poço para o palácio. E acho que grande parte disso foi por causa da sua atitude. A atitude, dizem, determina a sua altitude. A atitude determina até onde você pode ir na vida. Eu vou te dizer, eu prefiro trabalhar com alguém que não é tão talentoso, mas que tem uma boa atitude, do que alguém que é extremamente talentoso e tem uma atitude ruim. A atitude realmente é importante. Permita-me dar alguns exemplos. Não sinta pena de si mesmo quando estiver tendo problemas. Todo mundo tem problemas na vida. Todo mundo. Você pode falar com seus amigos sobre isso, mas não fique falando. Porque, sabe de uma coisa? As pessoas se cansam de ouvir. E não demora muito, elas vão numa outra direção quando virem você chegando, porque elas estão cansadas de ouvir você sentir pena de si mesmo o tempo inteiro. Uma das melhores coisas que você pode fazer quando está tendo problemas, sei disso por experiência e pela palavra de Deus, é ir e ser uma bênção para alguém. Se você quer algo para deixar o diabo louco, isso deixa o diabo louco. Eu me lembro de uma mulher que perdeu seu filho para o câncer. Isso foi quando eu fazia reuniões semanais em St. Louis e ela ia a uma dessas reuniões semanais e na semana seguinte, agora tinham se passado apenas alguns dias desde que o filho havia falecido, ela estava de volta. Sabe, é importante que nós não nos afastemos de Deus, mas nos voltemos para Ele. E ela tirou um monte de roupas do seu armário para doar para outras pessoas. Ela não apenas ouviu a mensagem, ela aplicou a mensagem em sua vida. Doar é uma coisa poderosa, especialmente quando você não tem vontade de fazê-lo. Quando prefere simplesmente se sentar num canto e sentir pena de si mesmo e ficar bravo com todo mundo. Agora, quem realmente era o inimigo de José não eram seus irmãos. Efésios 6:2 diz, nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, os governantes das trevas, contra a iniquidade espiritual nos lugares altos. Então, mesmo que as pessoas sejam responsáveis se elas te maltratarem, ainda é o diabo trabalhando através delas. Porque não são sábias ou inteligentes o bastante para não aceitar as tentações dele. É o inimigo trabalhando através delas. Então, tentar dar o troco realmente não adianta. A coisa certa a se fazer é dar o troco no diabo. E só tem uma maneira de dar o troco no diabo, e é sendo bom para outras pessoas. Romanos 12:21 foi uma escritura salvadora para mim. Nós vencemos o mal com o bem. Depois de ser abusada na minha infância, até, sabe, por muito tempo eu odiei minha mãe e o meu pai, e então, quando percebi que era o diabo trabalhando através deles, eu queria pegá-lo. Mas quando eu descobri que o caminho para vencer o mal era com o bem, agora isso é algo que cada um de nós pode fazer. E é especialmente poderoso se for com seus inimigos. Alguns estão fazendo caretas, você está meio tipo... Mas funciona. E isso não só funciona, como também te deixa feliz. Você perde toda aquela amargura e estranheza que estão na sua vida, sabe? Tem uma história que eu ouvi que acho muito fofa, é sobre um burro que caiu num poço, sabe? E seu dono estava pensando se deveria ou não tirá-lo do poço ou se deveria deixá-lo lá, porque, sabe, o burro pesava bastante, ia ser um trabalhão tirá-lo do poço. E então ele decidiu, esse burro é velho, eu já fiz muito uso dele e eu vou então ligar para alguns dos meus amigos e vizinhos e vamos cobri-lo com terra e matá-lo. Bem, é isso que o diabo gosta de fazer. Ele joga a gente no poço e depois joga terra o tempo todo. E assim,
Eles estavam jogando terra sobre ele, e então eles notaram algo estranho. Toda vez que ele jogava uma pá de terra sobre ele, ele se sacudia e se colocava em cima dela. E depois que toda a terra foi jogada lá embaixo, ele simplesmente saiu de lá. Veja. Sim, você pode bater palmas se quiser. Mantenha uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Satanás cava um poço para todos nós, mas não significa que temos que viver nele. Uma armadilha, uma mágoa tão profunda que ele espera que você nunca supere isso. Talvez uma decepção, talvez um sonho desfeito, um relacionamento rompido, a perda de algo precioso, um poço de depressão, um poço de falta financeira, um poço de dor. Mas quer saber? É hora de sair do poço. E uma das melhores maneiras de fazer isso é tendo uma boa atitude e percebendo que... E eu falo sério, sabe? Com uma atitude amorosa. Todo mundo tem coisas acontecendo em suas vidas. E todo mundo provavelmente está sofrendo de alguma forma. E não importa o quanto você esteja sofrendo, provavelmente há alguém nesta sala que esteja sofrendo mais do que você. Veja, os cristãos mais imaturos, eles falam de todas as suas dores. Você os reconhece de longe, mas os cristãos realmente maduros, eles ainda serão os mesmos e ainda estarão ajudando e sendo bons para você, e você nem vai saber o que está acontecendo na vida deles. Estou no ministério há 45 anos e nunca perdi uma das minhas conferências só porque estava tendo um problema pessoal na minha vida, sabe? Já houve momentos em que preguei, depois fui para a sala dos fundos e chorei. E depois voltei, preguei, voltei para a sala dos fundos e chorei. Mas é muito importante que, quando estamos sofrendo, que mantenhamos nossos compromissos e continuemos. Bem, o que devemos fazer quando estamos sofrendo? O que devo fazer quando estou sofrendo? Sabe o que deve fazer? A mesma coisa que faria se não estivesse sofrendo. Esse é o meu conselho. A Bíblia diz, pelo sangue ele nos tirou do poço e nos deu esperança. Isso está em Zacarias 9:11. Mas ouça Zacarias 9:12. Voltai à fortaleza da segurança e da prosperidade, vós prisioneiros da esperança. Ainda hoje eu declaro que lhes restituirei o dobro da vossa antiga prosperidade. Temos essas promessas na Bíblia, cerca de 4 escrituras diferentes que prometem que, se mantivermos uma boa atitude, se continuarmos obedecendo a Deus, Ele vai nos dar o dobro do que o inimigo tirou de nós, sabe? A Bíblia fala sobre Jó e ele tinha alguns amigos que não eram amigáveis. Amigos que deveriam lhe estar confortando, mas que o acusavam, sabe? Bem, como deve ser quando você tem um problema e alguém diz, provavelmente você abriu a porta para isso. Se você tivesse fé suficiente, então não estaria acontecendo isso. Veja, esses não são amigos que estão te confortando, são amigos que estão te acusando. E todo mundo tem pessoas assim em suas vidas, bem? Jó tinha pessoas assim também. E Deus lhe disse para orar por eles. E a Bíblia diz no final do livro de Jó que depois que Jó orou por seus amigos, você está orando pelas pessoas que te feriram? Deveria estar. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restaurou o dobro de tudo que ele havia perdido. Eu amo todo esse princípio de o dobro pelos seus problemas. Amém? Lá em Mateus 12, lá diz que quando houver entre vós uma ovelha que caia em um poço no sábado, o Senhor irá parar e tirá-la de lá. Então, se for apenas um, Jesus está no ramo de tirar pessoas do poço, sabe? Satanás está no ramo de colocá-las lá.
mas Jesus está no ramo de tirá-las de lá. Obrigada por se juntar a mim hoje no Desfrutando a Vida Diária. E sabe, a verdade é que quanto mais da palavra você conhece e quanto mais dela você aplicar à sua vida, então mais você aproveitará cada dia da sua vida. E hoje, nos próximos 2 dias, vou falar sobre algo que eu acho que é muito importante. Eu vou falar de determinação. Agora, deixe-me dizer em primeiro lugar que nós não podemos fazer nada apenas por vontade própria, sem Deus para nos ajudar. Então, não estamos falando apenas de, ei, apenas seja firme e faça isso sem Deus. Mas nós temos que aplicar a nossa determinação para fazer as coisas que Deus quer que façamos, seja algo que está em sua palavra, ou seja, algo que Ele coloca em nosso coração. E assim, nesta primeira mensagem de hoje, eu quero falar muito sobre estar determinado a manter uma boa atitude. Eu vi alguns olhos revirando aqui. Isso é bom, precisamos disso. De manter uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. E isso é um desafio, mas quanto mais maduros somos espiritualmente, mais capazes seremos de fazer isso. Acho que Jesus nunca teve uma atitude ruim. E ele certamente teve muito mais testes e provações do que nós temos. E assim vamos começar falando de José. Porque, sabe, José foi um homem que começou sendo jogado em poço por seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Acabou indo para a prisão por algo que ele não fez por 13 anos. E mesmo assim ele acabou no palácio, como segundo no comando de todo o Egito. Mas o que aconteceu do poço até o palácio? Todos nós temos um poço de algum tipo. Temos algo acontecendo em nossa vida que nos machuca, alguém nos machuca. Temos decepções, temos perdas, algo que tem a intenção de nos puxar para baixo. Veja, Satanás está destinado ao poço sem fundo, sabe? E quer ter certeza de que vai conseguir levar o maior número possível de pessoas com ele. Então ele não quer que você desfrute sua vida. Ele quer que você viva uma existência de poço. Na verdade, ele gostaria que entrássemos no poço, sabe? O decorássemos e apenas ficássemos lá. E assim, então... Mas quando estudamos a vida de José, a única coisa que eu encontro é com todas as coisas erradas, injustas que aconteceram com ele. E não há registros de que ele tenha reclamado de nada. Ben-Jó, talvez ele tenha reclamado e não há registro disso. Ben-Jó reclamou e há registro, sabe? Veja, Jonas reclamou e há registro também. Então, até Davi reclamou e há registro. Ele disse, eu derramei minhas queixas a Deus. Mas não há registro de que José tenha tido algo além de uma boa atitude. Ele tinha um sonho para sua vida e seus irmãos tinham ciúmes dele. Ele era o caçula deles. Sabe, muitas vezes nas famílias, os irmãos mais velhos têm ciúmes do caçula. Porque o caçula, ele tem uma tendência a ser tratado sempre como um bebê. E, geralmente, então, os filhos mais velhos, os pais não tinham tanto quando os filhos mais velhos nasceram e cresceram. Então, quando o caçula aparece, os pais estão mais estabelecidos financeiramente e são capazes de fazer mais pelo caçula. Então, sempre há isso. Bem, eu tinha que fazer isso, ele não tem que fazer nada. Tive que trabalhar para comprar minhas roupas, mas vocês compram tudo para ele? E isso não é uma questão de amar o filho caçula mais, mas é que hoje você pode fazer mais do que podia antes. Bem, o pai de José esperou muito, muito tempo para tê-lo e ele mostrou
favor a ele, mas não significava que não amasse seus outros filhos, e deu a ele o que a Bíblia chama de uma túnica de muitas cores. Era uma linda túnica que foi feita para ele. Os irmãos tinham ciúmes da túnica. Posso te dizer que ter ciúmes de alguém nunca fará com que ele não tenha aquilo do qual você tem ciúmes? Tudo que isso faz é te deixar infeliz. E se um dia aprendermos a pensar que bem isso vai me fazer, de que adianta eu me preocupar? De que adianta eu ficar bravo com aquela pessoa e me recusar a perdoá-la? Todas essas coisas que a gente faz achando que estão machucando a outra pessoa, estão machucando a nós mesmos. E então, eles chegaram ao ponto em que tinham tanto ciúme de José, que o odiavam tanto que eles decidiram que iriam matá-lo. Então, eles os levaram numa viagem, o levaram para o deserto e eles iam matá-lo, mas um dos irmãos falou para que, em vez de matá-lo, apenas o jogassem no poço. E assim o jogaram no poço, e então eles saíram e o deixaram, e foram para casa e contaram ao pai que ele tinha sido morto por um animal selvagem. E, nesse meio tempo, uma caravana de ismaelitas estava chegando, e então um deles disse: vamos ganhar algum dinheiro, vamos vendê-lo para eles. E assim então eles o venderam, e ele foi levado para o Egito, e foi vendido para um homem chamado Potifar, e ele se tornou, então, o escravo na casa de Potifar. E o que é muito interessante sobre a vida de José, e você verá isso, é que onde quer que ele ia, Deus lhe dava favor. E assim ele acabou no comando da casa de Potifar. Agora, ele teve favor demais com a esposa do Potifar, sabe? E ela queria fazer sexo com ele, e ele era um homem santo e continuava dizendo não, 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 sabe? É isso que as pessoas santas fazem. Elas dizem não à tentação, não importa o que isso lhes custe, sabe? E então ela finalmente o atacou e ele ainda disse não. Então ela disse a Potifar que ele a havia atacado. E, embora Potifar não quisesse, porque realmente amava José, ele o mandou para a prisão. Então, lá na prisão, ele teve tanto favor com o carcereiro que acabou no comando da prisão. Comandava todos os presos. E eu acho tão incrível que, deixe-me dizer isso, se você puder manter uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, Deus lhe dará favor. Sabe, eu amo a afirmação de que eles odiavam José, mas Deus. Veja, você não ama essas duas palavrinhas, mas Deus? Sabe, não importa o que alguém queira fazer com você que seja tão doloroso, se Deus interferir, você será abençoado no meio da confusão. É verdade, sabe, não são os nossos problemas que realmente são nossos problemas. É a nossa atitude em relação aos nossos problemas que é o nosso problema. Ele foi colocado no comando da cadeia, havia um mordomo e um padeiro lá que eram da casa do faraó e foram colocados na prisão por algo que eles fizeram, e eles tiveram um sonho, ambos tiveram um sonho, mas não entenderam os sonhos. Bem, Deus deu a José muita sabedoria, então ele foi capaz de interpretar os sonhos de ambos, e em 3 dias eles foram chamados de volta para a casa do faraó, sabe? E ele tinha sido bom para com eles, certo? E então ele disse: quando vocês voltarem para a casa do faraó, não se esqueçam de mim. Mas eles esqueceram. É doloroso, não é? Quando você foi bom com alguém e eles simplesmente esquecem você. Alguém já teve uma experiência assim? Ou você tem sido muito bom com as pessoas e então você precisa delas? E elas não têm tempo, esquecem tudo sobre você. E então ele permaneceu na prisão, ficou lá no total de 13 anos, então o faraó teve um sonho e ninguém foi capaz de interpretá-lo. E falaram para ele de José, a um homem que é conhecido por ser capaz de interpretar sonhos. E assim José foi chamado e ele deu a interpretação do sonho de Faraó, e ele disse: haverá 7 anos de fartura e depois haverá 7 anos de muita fome. E ele disse que o que deveria ser feito era, durante esses 7 anos de fartura, eles deveriam guardar e guardar e guardar, para que quando os 7 anos de fome chegassem, eles tivessem o que precisassem para alimentar o povo. Bem,
O faraó achou que esta era uma boa ideia e ele disse: não há ninguém que tenha a sabedoria que Deus deu a este homem. E o que eu descubro enquanto estudo isso é que se você mantiver uma boa atitude, e você verá em algumas das outras mensagens, isto realmente faz com que outras pessoas acreditem em Deus. Sabe, nós temos alguns dos mesmos tipos de problemas que outras pessoas no mundo têm, mas elas sempre terão uma atitude ruim, e se você puder ter uma boa atitude, elas dirão: bem, como você pode ter uma atitude tão boa quando está perdendo seu emprego? Ou como você pode ter uma atitude tão boa com o que está acontecendo em sua vida? Isto abre as portas para que você testemunhe sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, se alguém estiver com o coração fechado, não adianta muito tentar testemunhar para eles. É por isso que acredito de todo o coração que se nós sairmos no mundo, a nossa primeira missão é apenas deixar a nossa luz brilhar. Apenas sendo um cristão na frente das pessoas, você não precisa tentar pregar, apenas seja um cristão, porque se eles não querem ouvir, você pode compartilhar, pregar, falar, e eles não vão ouvir. Mas quando eles perguntam, como quando meu marido ainda trabalhava na área de engenharia antes de entrar no ministério comigo, todo mundo sabia que ele era cristão e muitas vezes não davam bola para ele. E então, mas quando eles tinham algum tipo de problema, era a ele que eles recorriam. Bem, sabe, Dave, minha esposa me deixou, posso falar com você por alguns minutos? Então, ele se mantinha firme até onde ele acreditava, e às vezes, quando você faz isso, inicialmente você sente que está perdendo. É difícil quando você faz a coisa certa e tem um resultado errado. Mas Deus viu que você fez a coisa certa, e então a sua recompensa virá de Deus. Bem, ele recebeu tanto favor do faraó. Você não ama isso? Favor, favor, favor? Ele recebeu tanto favor do faraó que o faraó lhe deu tanta autoridade e poder que somente o faraó tinha mais poder do que José. E assim, então, do poço ao palácio. E eu não consigo encontrar nenhuma razão para isso, além dele ter realmente tido uma boa atitude, e ele continuou dizendo não à tentação de se comprometer. Então essa é a grande lição desta mensagem de hoje. Mantenha uma boa atitude. Para fazer isso, você terá que orar, e isso é justo, sabe? Quando alguém vem e me machuca, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus para me confortar. Porque o Espírito Santo é o nosso consolador. Não adianta ligar para os amigos e começar a falar sobre o que fizeram, blá, 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 porque tudo que isso faz é piorar a situação. Peça a Deus que te conforte. A segunda coisa que você faz é pedir a Deus que o ajude a perdoar. Porque quanto mais rápido você perdoar alguém, então mais fácil será fazer isso. Vou repetir. Quanto mais rápido você perdoar alguém, mais fácil será fazer isso. Quanto mais você esperar, mais profundamente enraizado, isso fica dentro de você, então mais difícil será abrir mão. Sabe, ontem eu vi um homem, eu estava numa consulta, ele veio até mim e disse: posso falar com você por um minuto? E eu disse: claro. Ele disse: acabei de assistir um programa onde você falou sobre o perdão. E ele disse: eu consegui perdoar alguém que eu realmente odiava. Ele disse: isto realmente me ajudou muito. Eu quero me certificar de dizer não apenas ao nosso adorável público aqui, mas àqueles que assistem pela TV, não guardem ofensas, amarguras e ressentimentos em seu coração em relação a ninguém, porque isto não está machucando a eles. Na verdade, eles podem estar curtindo a vida, se divertindo e não se importam nada se você está chateado. E muitas vezes nem sabem que te machucaram. Às vezes você se depara com alguém que está tendo um dia ruim e que diz ou faz algo com você e nem sabe que fez isso, e você pode acabar ficando magoado e infeliz por semanas a fio. E nós temos que escolher acreditar no melhor. Alguém me disse algo outro dia e eu pensei, bem, que coisa tola de se dizer. Ele disse: eu não me importo com o que fulano fala de você, e ele citou o nome de alguém que eu conheço, sabe? Acho que você é ótima. Bem? O que isso deveria significar para mim? Sabe, ele fez parecer que a pessoa tinha dito algo ruim a meu respeito e era alguém que eu acho que não faria isso. Tenho certeza que ela gosta de mim. E então eu fiquei. E
Alguém disse, bem, talvez ele estivesse brincando. Bem, mesmo assim, isso meio que me incomodou, mas, sabe, o diabo, ele vai continuar tentando usar isso para te incomodar. Sabe, você toma a decisão de deixar para trás e então, de repente, aquilo meio que volta incomodando você. Mas eu apenas tomei a decisão de acreditar no melhor. A Bíblia diz: o amor sempre acredita no melhor. E eu quero deixar você com esse pouquinho de sabedoria. Não importa o que aconteça, creia no melhor. Bem, e se eu acreditar no melhor e eles realmente não tiverem boas intenções? Bem, pelo menos você fica feliz? Veja, sabe, isso é tudo sobre fazer alguma coisa por si mesmo. E assim, José acabou em um ótimo lugar, indo do poço para o palácio. E acho que grande parte disso foi por causa da sua atitude. A atitude, dizem, determina a sua altitude. A atitude determina até onde você pode ir na vida. Eu vou te dizer, eu prefiro trabalhar com alguém que não é tão talentoso, mas que tem uma boa atitude, do que alguém que é extremamente talentoso e tem uma atitude ruim. A atitude realmente é importante. Permita-me dar alguns exemplos. Não sinta pena de si mesmo quando estiver tendo problemas. Todo mundo tem problemas na vida. Todo mundo. Você pode falar com seus amigos sobre isso, mas não fique falando. Porque, sabe de uma coisa? As pessoas se cansam de ouvir. E não demora muito, elas vão numa outra direção quando virem você chegando. Porque elas estão cansadas de ouvir você sentir pena de si mesmo o tempo inteiro. Uma das melhores coisas que você pode fazer quando está tendo problemas, sei disso por experiência e pela palavra de Deus, é ir e ser uma bênção para alguém. Se você quer algo para deixar o diabo louco, isso deixa o diabo louco. Eu me lembro de uma mulher que perdeu seu filho para o câncer. Isso foi quando eu fazia reuniões semanais em St. Louis. E ela ia a uma dessas reuniões semanais e na semana seguinte, agora tinham se passado apenas alguns dias desde que o filho havia falecido, ela estava de volta. Sabe, é importante que nós não nos afastemos de Deus, mas nos voltemos para Ele. E ela tirou um monte de roupas do seu armário para doar para outras pessoas. Ela não apenas ouviu a mensagem, ela aplicou a mensagem em sua vida. Doar é uma coisa poderosa, especialmente quando você não tem vontade de fazê-lo. Quando prefere simplesmente se sentar num canto e sentir pena de si mesmo e ficar bravo com todo mundo. Agora, quem realmente era o inimigo de José não eram seus irmãos. Efésios 6:2 diz: nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, os governantes das trevas, contra a iniquidade espiritual nos lugares altos. Então, mesmo que as pessoas sejam responsáveis se elas te maltratarem, ainda é o diabo trabalhando através delas. Porque não são sábias ou inteligentes o bastante para não aceitar as tentações dele. É o inimigo trabalhando através delas. Então, tentar dar o troco realmente não adianta. A coisa certa a se fazer é dar o troco no diabo. E só tem uma maneira de dar o troco no diabo, e é sendo bom para outras pessoas. Romanos 12:21 foi uma escritura salvadora para mim. Nós vencemos o mal com o bem. Depois de ser abusada na minha infância, até, sabe, por muito tempo eu odiei minha mãe e o meu pai, e então, quando percebi que era o diabo trabalhando através deles, eu queria pegá-lo. Mas quando eu descobri que o caminho para vencer o mal era com o bem, agora isso é algo que cada um de nós pode fazer. E é especialmente poderoso se for com seus inimigos. Alguns estão fazendo caretas, você está meio tipo... Mas funciona. E isso não só funciona, como também te deixa feliz. Você perde toda aquela amargura e estranheza que estão na sua vida, sabe? Tem uma história que eu ouvi que acho muito fofa, é sobre um burro que caiu num poço, sabe? E seu dono estava
Estava pensando se deveria ou não tirá-lo do poço ou se deveria deixá-lo lá, porque, sabe, o burro pesava bastante. Ia ser um trabalhão tirá-lo do poço. E então ele decidiu: esse burro é velho, eu já fiz muito uso dele e eu vou então ligar para alguns dos meus amigos e vizinhos e vamos cobri-lo com terra e matá-lo. Bem, é isso que o diabo gosta de fazer. Ele joga a gente no poço e depois joga terra o tempo todo. E assim, eles estavam jogando terra sobre ele, e então eles notaram algo estranho. Toda vez que ele jogava uma pá de terra sobre ele se sacudia e se colocava em cima dela. E depois que toda a terra foi jogada lá embaixo, ele simplesmente saiu de lá. Veja. Sim, você pode bater palmas se quiser. Mantenha uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Satanás cava um poço para todos nós, mas não significa que temos que viver nele. Uma armadilha, uma mágoa tão profunda que ele espera que você nunca supere isso. Talvez uma decepção, talvez um sonho desfeito, um relacionamento rompido, a perda de algo precioso, um poço de depressão, um poço de falta financeira, um poço de dor. Mas quer saber? É hora de sair do poço. E uma das melhores maneiras de fazer isso é tendo uma boa atitude e percebendo que... E eu falo sério, sabe, com uma atitude amorosa. Todo mundo tem coisas acontecendo em suas vidas. E todo mundo provavelmente está sofrendo de alguma forma. E não importa o quanto você esteja sofrendo, provavelmente há alguém nesta sala que esteja sofrendo mais do que você. Veja, os cristãos mais imaturos, eles falam de todas as suas dores. Você os reconhece de longe, mas os cristãos realmente maduros, eles ainda serão os mesmos e ainda estarão ajudando e sendo bons para você, e você nem vai saber o que está acontecendo na vida deles. Estou no ministério há 45 anos e nunca perdi uma das minhas conferências só porque estava tendo um problema pessoal na minha vida, sabe? Já houve momentos em que preguei, depois fui para a sala dos fundos e chorei. E depois voltei, preguei, voltei para a sala dos fundos e chorei. Mas é muito importante que, quando estamos sofrendo, que mantenhamos nossos compromissos e continuemos. Bem, o que devemos fazer quando estamos sofrendo? O que devo fazer quando estou sofrendo? Sabe o que deve fazer? A mesma coisa que faria se não estivesse sofrendo. Esse é o meu conselho. A Bíblia diz: pelo sangue ele nos tirou do poço e nos deu esperança. Isso está em Zacarias 9:11. Mas ouça Zacarias 9:12. Voltai à fortaleza da segurança e da prosperidade, vós prisioneiros da esperança. Ainda hoje eu declaro que lhes restituirei o dobro da vossa antiga prosperidade. Temos essas promessas na Bíblia, cerca de 4 escrituras diferentes que prometem que, se mantivermos uma boa atitude, se continuarmos obedecendo a Deus, Ele vai nos dar o dobro do que o inimigo tirou de nós, sabe? A Bíblia fala sobre Jó e ele tinha alguns amigos que não eram amigáveis. Amigos que deveriam lhe estar confortando, mas que o acusavam, sabe? Bem, como deve ser quando você tem um problema e alguém diz: provavelmente você abriu a porta para isso. Se você tivesse fé suficiente, então não estaria acontecendo isso. Veja, esses não são amigos que estão te confortando, são amigos que estão te acusando. E todo mundo tem pessoas assim em suas vidas, bem? Jó tinha pessoas assim também. E Deus lhe disse para orar por eles. E a Bíblia diz no final do livro de Jó que depois que Jó orou por seus amigos, você está orando pelas pessoas que te feriram? Deveria estar. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restaurou o dobro de tudo que ele havia perdido.
Eu amo todo esse princípio de o dobro pelos seus problemas. Amém? Lá em Mateus 12, lá diz que quando houver entre vós uma ovelha que caia em um poço no sábado, o Senhor irá parar e tirá-la de lá. Então, se for apenas um, Jesus está no ramo de tirar pessoas do poço, sabe? Satanás está no ramo de colocá-las lá, mas Jesus está no ramo de tirá-las de lá. Depois que Jó orou por seus amigos, você está orando pelas pessoas que te feriram? Deveria estar. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restaurou o dobro de tudo que ele havia perdido. Eu amo todo esse princípio de o dobro pelos seus problemas. Amém? Lá em Mateus 12, lá diz que quando houver entre vós uma ovelha que caia em um poço no sábado, o Senhor irá parar e tirá-la de lá. Então, se for apenas um, Jesus está no ramo de tirar pessoas do poço, sabe? Satanás está no ramo de colocá-las lá, mas Jesus está no ramo de tirá-las de lá.